Agora você vai assistir a mensagem da última celebração da vitória. Efésios capítulo 5. Você pode se colocar em pé mais uma vez? Verso 17. Efésios 5, 17. Diz a palavra do Senhor: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vamos orar. Pai santo e amado Senhor, graças nós te damos, Senhor, pela tua fidelidade, por tudo que tu és em nossas vidas, Senhor, pela obra maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, que pelo qual nos deu o poder de nos tornarmos teus filhos, Senhor. Por isso nós estamos aqui nesta noite, por ti, Senhor, porque o Senhor nos atraiu a ti e o Senhor nos amou primeiro, Senhor. E que mais uma vez, Senhor, tu venhas falar conosco através da tua palavra, e que nós venhamos entender, Deus, essa vontade do Senhor para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Que palavra, né? Seja feita a tua vontade. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz à igreja, para que ela não fosse insensata, sem juízo, tola, mas que entendesse qual a vontade do Senhor para ela. Note que o Senhor fala, amados, que nós precisamos entender a vontade do Senhor. É tolice. É uma pessoa sem juízo, é isso que a palavra está dizendo, que é aquele que não entende a vontade do Senhor. Então é muito sério. E muito tem se falado esse mês todo sobre seja feita a vontade do Senhor. E todos têm perguntado, o Senhor tem nos perguntado, será que nós entendemos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Qual é a vontade do Senhor para a sua igreja? E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, nós precisamos entender a vontade do Senhor. Precisamos entender. E está mais do que na hora, e já em hora avançada, meus amados, para nós podermos entender a vontade de Deus. Nós sabemos e cremos que o dia do Senhor está mais próximo do que nós podemos imaginar. E se eu não compreendo a vontade de Deus para a minha vida, para a minha casa e para a igreja, como que eu vou viver? E de que modo que eu estou vivendo nessa terra, se eu não conheço ou não entendo a vontade do Senhor para a minha vida? Precisamos entender. Em Efésios mesmo, no capítulo 1, voltam algumas páginas aí. No versículo 5 e 6, olha o que a palavra diz. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, o prazer de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Aleluias. E nos
predestinou. O Senhor tem um destino preparado para nós, amados, para cada um de nós, para a sua igreja. E é a vontade perfeita de Deus. Esse nos predestinou, Ele preparou, mas cabe a mim e a você desejarmos e decidirmos fazer a vontade de Deus, cumprir esse predestino que Ele fez. Está ali, já está pronto. Todo o plano de Deus, o que Deus planejou para as nossas vidas, tudo aquilo, e nós sabemos que todo sonho nosso tem um preço a ser pago. Sim ou não? Tem. Amém? Sim. De Deus também. E nós, para nós cumprirmos uma meta que nós colocamos, aquilo que nós desejamos, nós temos que pagar um preço. Muitas vezes renunciamos muitas coisas para guardarmos ali, para podermos realizar os nossos sonhos, a nossa vontade, aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Com Deus não foi diferente. O plano de Deus lá na eternidade, e Deus cria o homem e o coloca ali num jardim, e entra Satanás no meio da história e tenta bagunçar com os planos de Deus, com a vontade de Deus para a vida do homem, mas foram frustrados seus planos. Glória a Deus por isso. Então Deus veio desde lá da criação, preparando, pagando um preço, investindo. E ali em Cristo Jesus, foi tudo consumado, o preço. O nosso destino, a vontade de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para as nossas vidas, já está tudo pago. Agora cabe a mim e a você aceitarmos, dizermos sim ou não. A decisão é nossa, já está pronto. A palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos celestiais nas regiões celestes. Ou seja, já está ali, ó. Agora eu tenho que decidir, tomar posse. Falou, Senhor, aceitar, eu aceito aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Eu aceito. E aqui nessa carta à igreja de Éfeso, Deus usando a vida do apóstolo Paulo, ele diz, falou, olha, é insensatez se você não conhecer, não entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Então esse predestino, ele já está pronto, falou, e nos predestinou para o quê? Filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo. Então é para Cristo, em Cristo e por Cristo e para Cristo. É isso que a palavra está dizendo. Segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, segundo o prazer da sua vontade. Então Deus tem prazer, meu amado, naquilo que Ele planejou para nós. E quando nós aceitamos o que Deus planejou, a Bíblia fala que há festas nos céus. Quando um pecador se arrepende e vem ao Senhor Jesus, aceita esse predestino de sermos filhos por adoção por Jesus Cristo. É isso. Então o apóstolo Paulo, aqui aos Efésios, ele começa a falar a respeito disso. E essa carta, ela se divide praticamente em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo começa a falar daquilo que nós somos em Cristo Jesus, daquilo que a igreja é em Cristo Jesus, da comunhão, da unidade que nós devemos ter, como nós devemos viver. Fala tudo isso. A vontade minha era pegar e ler toda essa carta aqui, toda ela.
E eu te incentivo a ler não só esta carta, mas toda a Bíblia, que expressa desde Gênesis a Apocalipse qual é a vontade de Deus. E como que eu vou entender a vontade de Deus se nem conheço qual é a vontade de Deus? E como que eu vou conhecer a vontade de Deus se não pela palavra? E o que o Senhor colocou no meu coração, que Deus tem falado comigo, amados, é o que essa carta expressa. De duas vontades, as duas maiores vontades de Deus para as nossas vidas. E é isso que nós precisamos entender, de uma vez por todas isso. Abra lá em Mateus, no capítulo 22. Mateus 22, a partir do versículo 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, ou de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aleluias. Tão simples. Você precisa ler, conhecer a palavra do Senhor. Mas, conhecendo esses dois versos, você conhece toda a vontade de Deus. Primeiro, a primeira vontade absoluta em nossas vidas, que Deus deseja de nós, é amá-lo. Porque Ele nos amou primeiro. E Ele fez uma aliança conosco através do Seu Filho Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda, meu amado. Naquilo que o inimigo de Deus, né, quis bagunçar com os planos de Deus, impedir que Deus realizasse a sua vontade, foram frustrados. A Bíblia diz que o Senhor os expôs publicamente ao ridículo, triunfando sobre Satanás na cruz. Então, o primeiro lugar, a vontade do Senhor, isso nós precisamos entender, porque no 36 perguntaram para ele: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus foi além do que eles perguntaram sobre o grande mandamento. E Jesus citou dois, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ou seja, com todo o nosso ser, Deus deseja que nós o amemos, que nós o adoremos. É dessa maneira. Da mesma maneira que Cristo se entregou por nós, igreja. Olha que amor perfeito, que amor incondicional. Será que nós podemos dizer que nós amamos ao Senhor, ou pelo menos procuramos amá-lo, nos esforçamos por amá-lo dessa maneira? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso pensamento? Será? Lá, o Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre o amor, ele começa a descrever a respeito do amor, que aquele que ama não sente inveja, não se envaidece, não procura o seu próprio prazer, fazer a sua própria vontade, olha só, mas sim o do outro. Então é dessa maneira que nós precisamos entender como que Deus deseja que nós o amemos. Nós decidimos amar a Deus.
Só que não é da maneira que muitas vezes nós achamos que devemos amar. Muitas vezes, dentro do próprio lar, entre marido e esposa, há desentendimentos. Por quê? Não por falta de amor, mas é um amor que não é compreendido. Porque a Bíblia fala que aos casados, eles vivem para o marido em como busca primeiro, em como agradar a esposa, e a esposa como agradar o marido. Porque é uma aliança. Então eu não tenho que esperar que eu seja agradado pela minha esposa. Eu vou agradá-la. Isso é amor. É incondicional o amor. Não depende, eu amá-la não depende do que ela faz ou deixe de fazer para mim. Eu amo porque eu decidi amá-la e entrar uma aliança com ela. E com Deus é a mesma coisa, meu amado. Eu decidi amar a Deus num dia que eu conheci essa mensagem, as boas novas do Evangelho de Cristo. E por seu poder, eu pude me tornar filho de Deus. Então é dessa maneira que o Senhor deseja que a igreja venha amá-lo. Então é procurando em agradar ao Senhor, não ficar esperando que o Senhor viva nos agradando. Só me abençoa, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquele outro, me dá aquele outro. Não. Mesmo que o Senhor não fizesse nada por nós, nós continuarmos amando ao Senhor e adorando ao Senhor, mas grandes coisas Ele tem feito, meu amado. A palavra de Deus diz, essa perfeita vontade de Deus, o que Deus podia fazer, Ele fez para nos agradar. O problema é que muitas vezes nós não estamos satisfeitos com o plano de Deus para as nossas vidas. Nós queremos a nossa vontade. E é isto que é frustrante para nós mesmos. E é isso que é triste, que vem a tristeza ou o abatimento, porque nós não compreendemos como que nós devemos amar ao Senhor. Precisamos entender o que é uma aliança. Uma aliança de sangue, meu amado. A qual essa de Cristo Jesus é inquebrável. Da parte dele, nunca, jamais. O problema é que nós quebramos a aliança. Nós quebramos a aliança. Por causa do quê? Por causa do profeta Isaías sendo usado pelo Espírito de Deus, diz: olha, são os teus pecados que têm feito separação entre vós e o vosso Deus. Quanto Israel pecou contra o Senhor. Quantas vezes o Senhor colocou os planos dele para Israel, e Israel recusou, amado. Não queria. Falando do próprio Cristo. Eles passaram a vida inteira, séculos e séculos, falando do Messias. Da promessa que Deus havia feito a eles. Deus revelou a sua vontade para o seu povo. Olha que coisa tremenda. E quando ela se manifesta diante dos seus olhos, eles recusaram. Eles não aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus. Não aceitaram. E tudo, o próprio Jesus falou, tudo a respeito dele estava na palavra. Tudo. Nos reis, nos profetas. Em tudo. Sobre toda a vida do Senhor Jesus Cristo. E não puderam aceitar. Não quiseram aceitar
a vontade do Senhor para a vida deles. E que olha que plano tremendo e maravilhoso. A Bíblia diz que pelas nossas próprias obras, nenhum de nós pode ser justificado. E eles continuaram acreditando no sacrifício deles, que pelas suas obras, e se gabavam disso, se vangloriavam disso, porque jejuamos 2 vezes na semana, damos os nossos dízimos, fazemos isso, fazemos aquilo outro, e Jesus censura eles, falando: olha, vocês fazem realmente tudo isso, mas vocês esquecem o principal, que é o amor, é a justiça de Deus. Vocês deviam fazer essas coisas sem omitir as outras. Então o que era mais primordial na vida deles, eles não viviam. A vontade de Deus para a vida deles, que era amar a Deus e amar ao próximo. E aqui ainda tentam provar Jesus. E Jesus diz no 40, falou: olha, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Nós precisamos entender, não podemos ser insensatos, pessoas sem juízos e não entender a vontade de Deus, meu amado. É Deus falando comigo e com você. Olha que Deus está falando, que é insensatez humana do homem não compreender a vontade de Deus. Por que o mundo está passando por uma crise? Por que o nosso país está essa crise? Os homens se tornaram corruptos. Lá em Romanos capítulo 1, fala a respeito disso, desde o versículo 18. Mas isso tem acontecido desde o princípio da humanidade, desde que o pecado entrou na vida do homem. Desde o princípio, Deus julgou o mundo inteiro e veio o juízo através das águas do dilúvio. Somente 8 pessoas foram salvas, porque é certo, eu creio que aquelas pessoas ouviram através de Noé qual era a vontade de Deus para a vida deles. E a vontade, se Deus salvou até os animais, Deus não salvaria a humanidade se arrependesse? É lógico que salvaria. Deus tinha lançado um juízo sobre Nínive, um povo terrível, cruel. E o profeta até se irou por conta disso. Eles entenderam, olha que coisa tremenda, meu amado. O povo de Deus muitas vezes não entende a vontade de Deus. Mas aquele povo que pegava muitos dos profetas de Deus, dos judeus, degolavam, penduravam em estacas, ouviu a voz de Deus através do profeta, e desde o rei, desde o maior até o menor, até os animais, jejuaram e clamaram ao Senhor, colocaram o rosto em pó da terra, se arrependeram, e Deus se arrependeu do juízo que havia dito que faria, ia destruir como Sodoma e Gomorra. Mas o povo entendeu qual era a vontade de Deus, e entendeu que era o melhor para a vida deles. Olha que coisa tremenda e maravilhosa isso. Eles compreenderam o amor de Deus. Imagine, você acha que é fácil para eles ouvirem um profeta, que muitos dos profetas que haviam ido lá, eles haviam matado até. E agora Deus usa da vida de um profeta, Jonas, para declarar um juízo sobre aquela cidade. Mas naquele dia, eles entenderam a vontade de Deus para eles. Se arrependeram e foram salvos. Às vezes o mundo, as pessoas que estão lá fora, entende qual é a vontade de Deus melhor do que nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus todos os dias. Sabe por quê? Caímos
no comodismo da nossa vida espiritual. A palavra de Deus diz, olha, desperta, tu que dormes entre os mortos. Muitas vezes a igreja está dormindo, morto espiritualmente. O povo sem Deus, a humanidade sem Deus, ela está morta espiritualmente até que reconheça Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Até que por causa dessa mensagem, a mensagem do Evangelho, seja esclarecido, venha a luz de Deus, ilumine o seu interior e ele vê quão imundo o ser humano é. E reconheça o pecado e confesse diante de Deus. E muitas vezes nós que estamos aqui ouvindo dia e noite a palavra de Deus, não entendemos a vontade de Deus, não há arrependimento, não há quebrantamento, não há perdão, não conseguimos perdoar mais as pessoas. Virou rotina isso para nós, amado. Nós temos que tomar cuidado com isso, para nós não cairmos nisso. Nessa morneza do coração. O Senhor Jesus disse que no final dos tempos o amor de muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas Deus já está orientando a igreja. Deus tem falado com o seu povo desde a antiguidade, mostrando para a igreja, para o seu povo, qual é a sua vontade e o que espera se não fizermos a vontade dele, se não entrarmos debaixo da proteção de Deus, as consequências de tudo isso. E como eu estava falando dessa crise que o mundo tem passado, tem vivido, inclusive a nossa nação, é por não conhecerem, não entenderem o propósito de Deus para as suas vidas. E por não entender isso, eles não entendem mais nenhuma coisa, nem outra coisa. Eles não entendem, conseguem entender o propósito do seu lar. O homem, o propósito de constituir um lar, uma família, ter uma esposa, ter filhos. Ele não consegue nem entender isso. Porque esse esclarecimento também vem pela palavra de Deus. E aí, se ele não entende nem qual é o papel dele, a vontade de Deus para ele, dentro da casa dele, quem dirá dos de fora? Porque esses homens que estão lá no Senado, lá em Brasília, são o que são hoje? Porque a maioria não compreende a vontade de Deus para a sua vida. E não amam a Deus. Não tem temor de Deus. Se eles não temem a Deus, é como aquela parábola que o Senhor Jesus contou em Lucas capítulo 18 sobre o juiz iníquo. Ele disse, olha, eu não temo nem a Deus. Quem que ele vai respeitar se ele não teme nem a Deus? E por conta disso não compreende o real motivo que eles estão lá. Ainda que eles falam, não, é pelo povo. Mentira. Eles estão pensando neles mesmos. E se nós não entendermos essa vontade de Deus, esse princípio de Deus, nós vamos viver para nós mesmos, meu amado. Aí vem a segunda parte da palavra, que o Senhor diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que nós temos visto hoje? Aí agora a desculpa é a crise. Eu não posso ajudar, não posso fazer isso por causa da crise, também estou passando pela crise. Está difícil. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A igreja precisa entender essa vontade de Deus para a sua vida. E se deixar ser lançado nas mãos do Senhor, amados. Abra ali em Provérbios, você vai entender, fazendo a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Provérbios 3, a partir do versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração
guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as no teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Olha as coisas que nos virão, que nos acompanharão, amado, quando nós procuramos viver isso. E no verso 5 diz, olha, não confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, ou seja, não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós não entendemos ou não conseguimos fazer certas coisas, o Senhor fala, confia no Senhor. Não se apoie no seu entendimento, no seu conhecimento que você tem. Não se apoie, mas confia no Senhor. Por nós mesmos, amados, nós não temos condições mesmo. E é por isso que nós precisamos do Senhor em nossas vidas. A Bíblia diz que Deus é amor. Se eu tiver esse relacionamento de amor, amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento, Deus estará comigo. E se Deus é amor, vai ter amor abundantemente em mim. E como que eu não vou amar o próximo? Começando pelos da família da fé. E os outros lá fora. Nós precisamos entender a vontade de Deus, amados, para a nossa vida. A igreja precisa entender, compreender a vontade de Deus. E sabe por que esse motivo, esse momento aqui? É exatamente isso, para sermos instruídos na vontade de Deus. E o amor ao próximo é que leva a igreja a se doar, a se entregar por outras vidas, pela humanidade, por outras famílias. Tudo é gerado através do amor. Tudo é realizado através do amor. Mas primeiro eu preciso amar a Deus. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e tua vida. Que nós o amemos. É o primeiro mandamento de Deus. O primeiro. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 6. É o primeiro mandamento de Deus. Com toda de todo o meu coração, ou seja, de toda a minha vida, com toda a minha alma, com todo o meu sentimento, minhas emoções, e com toda a minha mente. Lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele diz, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional, com entendimento. Então não é de qualquer maneira, é com entendimento no que? Na palavra de Deus, conhecendo e tendo entendimento daquilo que Deus deseja. E Jesus ali no poço de Jacó, com aquela samaritana, ela perguntou, Senhor, mas vocês falam que é lá em Jerusalém, nós ouvimos falar que é aqui que se deve, nesse monte, que se deve adorar ao Senhor. O que Jesus respondeu? Não é lá e nem cá. Mas o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
É assim que nós devemos amar a Deus, em espírito e em verdade, amado, com todo o nosso ser. A nossa vida tem que ser para o Senhor, tem que ser em função do reino de Deus. A igreja, ela vive nesta terra, em segundo lugar, em função daqueles que não são membros do corpo. Pode-se dizer que é a única instituição que vive para aqueles que não são sócios dela, que não fazem parte dela. Essa é a função da igreja, meu amado. E por isso que nós devemos procurar entender isso, essa vontade de Deus maravilhosa para as nossas vidas. Leia depois com o tempo na tua casa toda a carta de Efésios. Você vai se maravilhar. A vontade minha era mesmo de ler todinha ela aqui. Toda ela. A vontade de Deus é tão simples para as nossas vidas. O que Deus planejou para nós, nos predestinou, é tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão simples. A única coisa que Ele exige de nós hoje não é mais aquele sacrifício que se fazia antigamente. É apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E aí Ele diz no verso 2 de Romanos 12: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do teu entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ali em Efésios 5:17, nós lemos que é insensato aquele que não entende, não compreende a vontade de Deus. E aqui em Romanos 12:2, ele diz que é para nós experimentarmos. Para nós podermos experimentar essa vontade de Deus, primeiro eu tenho que me transformar pela renovação do meu entendimento. Tira todas aquelas coisas velhas, os maus pensamentos da tua vida. A Bíblia fala também que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas já passaram, amado. Eis que tudo se fez novo. Então como é que você continua tendo as mesmas conversas que tinha antigamente? As mesmas conversinhas fiadas que tinha antigamente? Como que você continua fazendo as mesmas coisas do passado, desagradando a Deus? E não fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que isso é insensatez. Isso é uma pessoa sem juízo. E Jesus fala isso também lá em Mateus 25, na parábola das 10 virgens. 5 ele chama de insensatas, tolas. Eram puras, estavam todas de branco. Mas elas não conheceram, não entenderam a vontade de Deus para as suas vidas. E o que aconteceu? O noivo veio, 5 entraram e as 5 ficaram de fora. E nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não a CIEB somente, a igreja do Senhor Jesus Cristo corre o mesmo perigo, amado. Estão correndo, a igreja no geral, estão correndo atrás de tantas coisas, procurando tantas coisas, mas não procurando o Senhor. Infelizmente, antigamente você ligava a televisão lá, era muito raro você achar um programa evangélico. Hoje, o dia todo, às 24 horas, você vai achar. Mas eu não sei até que ponto é bom isso, porque a maioria tem programas fiéis à palavra de Deus, à vontade de Deus, mas tem muitos que você vê ensinando o povo a correr atrás das coisas deste mundo, e não falando do Senhor, em como agradar ao Senhor, como amar ao Senhor, como amar o próximo. Olha, vem aqui que o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, e nunca fala o que você tem que fazer para o seu próximo.
em como agradar o Senhor. Quando a palavra de Deus, Deus diz, melhor coisa é dar do que receber. E muitas igrejas só estão querendo receber, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E nunca tem tempo para dar, para ofertar a sua vida, que na verdade não é mais nossa, não é sua vida. Você teve uma oportunidade de dizer não. Eu tive. Mas nós entendemos essa mensagem. Nós cremos no Senhor Jesus e dissemos sim. Em parte entendemos a vontade de Deus. Aí sabe o que Deus diz? Deus revela a sua vontade através da palavra. E a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. Mas sim que ele se arrependa e viva. Agora, já a palavra de Deus diz que Deus se agrada na morte do justo. Olha que coisa tremenda. Sabe por quê? O justo vai morar com ele. Ele não tem prazer que a humanidade morra no seu pecado. E ele incumbiu a nós, a igreja dele, de anunciarmos esta palavra, o Evangelho de Cristo Jesus. Que, como nós temos aprendido, é o poder de Deus. É o poder de Deus para transformar vidas, meu amado. Nós precisamos entender isso. Sabe por que muitas vezes pessoas na igreja são frustradas, estão frustradas, deprimidas, ou até mesmo oprimidas? Porque muitas vezes até conhecem, em parte, a vontade de Deus, mas não querem realizar a vontade de Deus. Não querem fazer o que Deus tem chamado para fazer. Por isso que Paulo diz, no capítulo 1, no verso 5, que é um predestino. Já está preparado, mas a pessoa precisa decidir por ele. Senhor, eu aceito. Agora me mostra, me revela através da tua palavra qual é a tua vontade para a minha vida. E a vontade coletiva de Deus para a igreja é ganhar almas. É viver a unidade. Porque esse amor ao próximo, amar ao próximo como a mim mesmo, primeiro nós temos que praticar aqui, ó. E às vezes nós falamos que é fácil, mas na verdade não é. Porque o que nós temos visto hoje não é o que a palavra de Deus diz. Cada um está preocupado consigo mesmo. Ninguém tem atenção mais para o próximo. Ninguém se preocupa mais com o seu próximo, em orar pelo próximo, em ajudar o próximo. Olha, vem cá, vamos orar aqui. E Cristo disse, amado, ali no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 17, que quando nós nos amássemos dessa maneira que Deus está falando, o mundo aceitaria o Evangelho, porque entenderia, eles veriam que nós fomos enviados por Deus, através do amor. Então, a maior vontade de Deus é que nós o amemos dessa maneira, e que amemos o próximo como a nós mesmos. Abra lá em 1 de João. No capítulo 2. João capítulo 2, verso 17.
E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, e os seus desejos, o desejo do mundo, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, amado. Sabe o que é tão triste também? É que mesmo esses Efésios que o apóstolo Paulo escreveu, Jesus manda uma carta para eles também, lá em Apocalipse. Faz grandes elogios a eles, por causa da obra que eles realizavam, do temor que eles tinham com Deus, do zelo que eles tinham pelas coisas de Deus, de como eles trabalhavam em favor do Senhor, e de como também que eles não aceitavam, mesmo aqueles que se diziam apóstolos e não eram, que não condiziam com a palavra de Deus, eles rejeitavam na cara. Olha que coisa tremenda. Só que esses mesmos, Jesus diz o seguinte: mas, porém, tenho algo contra ti, contra vocês. Sabe o que é? Deixaste o primeiro amor. Vocês deixaram de me amar, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Vocês deixaram. E nós estamos vivendo esses finais dos tempos, amado. A igreja tem tido zelo pela casa de Deus, pela obra, tem feito obra, tem evangelizado muitas vezes. Não tem aceitado qualquer um que se diz ser o que não é. Mas também nós temos visto que deixaram o primeiro amor. Deixaram de amar o Senhor como o Senhor deseja, que é a vontade de Deus. Se você quiser conferir, abre aí, em Apocalipse, no capítulo 2. Olha o que diz. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha que coisa tremenda que Jesus diz da igreja de Éfeso. Mas aí no 4 ele diz: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aí no 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Temos que tomar cuidado em não nos apartarmos da vontade de Deus, amado, que é amar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esses realizavam grandes obras, mas o Senhor os repreende e falou: olha, tem uma coisa contra vocês. Vocês deixaram de me amar como eu quero. Vocês deixaram. Lembra lá de onde caíste. Aonde que você deixou de me amar? Aí Jesus diz lá no Evangelho também, falou: olha, naquele dia muitos irão diante de mim e dirão: mas Senhor, nós não pregamos no teu nome? Nós não curamos no teu nome? Não expulsamos demônios no teu nome? E eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim,
porque nunca vos conheci. Nunca. Nós devemos realizar a obra do Senhor, amado. Mas de maneira nenhuma nós podemos esquecer do Senhor. Que tudo é por Ele, para Ele. É tudo. E é dele todas as coisas. É isso que a palavra de Deus diz. Nós devemos continuar fazendo a obra, nos entregando à obra, mas fazermos por causa do Senhor. Não é porque é obrigação. Tudo que nós fazemos, voltando para casa, para o lar, nós fazemos um para o outro, porque amamos. E se quando é obrigação, há problemas no lar. Nós, maridos, se lavamos uma louça, ajudamos a limpar a casa, passamos um pano no chão, ou lavamos a roupa, é por amor. Que é para ter um tempo a mais com a pessoa que nós amamos. Então vamos ajudá-la para termos mais tempo junto. Toda obra é para termos mais tempo com Ele. Para dedicarmos mais a nossa vida a Ele. Amarmos mais a Ele, ao Senhor. E é isso que o Senhor fala, olha, não se esqueçam disso. Vocês têm realizado a obra. Olha, e sofrestes e tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome. E não te cansaste. Mas se esqueceram daquele primeiro amor. Aquele fogo, aquela chama que ardia aqui, ó. Que todo momento que nós tínhamos livre. Perdão. É hora de encerrar. Então, amados, que nós tenhamos sempre no nosso coração, gravado em tábuas do nosso coração, a vontade do Senhor. Eu quero ler novamente para encerrar. Já se coloca em pé em nome de Jesus. Os levitas já podem estar subindo. 1 João 2,17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo que nós temos trabalhado, que nós temos corrido atrás, até a obra do reino aqui nessa terra, tudo isso vai passar um dia. Mas aquele que faz a vontade de Deus, que o ama de todo o coração, com todo o entendimento, e de toda a tua alma, e ao próximo como a si mesmo, esse permanecerá para sempre. Amém? Pastor, vamos orar. Eu não vou conseguir orar. Louvado seja o Senhor. Coloque a mão no teu coração nesse momento, encerrando essa celebração onde Deus falou de uma forma tão maravilhosa, amorosa, mas nos alertando daquilo que nós temos que buscar. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos como igreja, como Assembleia de Deus, como Igreja Universal dos Santos. E nesta noite, Pai, encerrando essa série de quartas-feiras, foi no Senhor confirmado, Pai, a tua vontade, o teu querer, o teu propósito, Senhor, para a minha vida, para a vida do meu irmão, para a igreja do Senhor que ainda está dividida e espalhada da face da terra, mas que há um plano, um propósito maravilhoso da tua parte, porque o teu filho amado, Pai, cumpriu aquilo que foi determinado a ele.
Ele não nos deixou órfão, mas diz que viria o Espírito, e o Espírito Santo está no nosso meio, para nos confortar, para nos consolar, para nos ensinar e nos exortar, nos alertar, Senhor, que temos que nos converter a Ti. Pai, nesta noite nós colocamos as nossas mãos sobre o nosso peito, pedindo: Deus, completa a Tua obra, muda os nossos corações. Pai, se houver, Senhor, dureza, impedimento, remove, Deus, para que possamos cumprir a Tua vontade, cumprir o Teu querer. Nós temos, Deus, por pensamento nesse mundo que amamos aqueles que nos amam, e muitas vezes, Senhor, levados nessa doutrina e nesse ensino terreno, amamos tantas coisas e que toma o lugar que lhe é devido, e ouvimos nessa noite que a Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, é amarmos ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Pai, para que tenhamos o nosso coração transformado, o prepúcio arrancado, aquilo que impede, aquilo que trazemos muitas vezes como tradição, como doutrina, Pai, como maldição, Senhor, seja arrancado do nosso interior, para que possamos amar o nosso próximo, independente, Deus, se somos correspondidos, porque em Cristo nós temos aprendido que em momento algum Ele foi entendido, ao ponto que Ele chegou para os seus discípulos e disse: quanto tempo eu estou convosco que tenho falado e vocês não têm me ouvido, não têm me conhecido. Ah, Deus, mas tudo isso ficou registrado na Tua palavra, para que não venhamos a sofrer, Pai, e cair nos mesmos erros e colher as mesmas consequências daqueles, Senhor, que não alcançaram a libertação. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a Tua palavra foi, Pai, decretada nesta noite com uma fonte de água viva que jorrou do Teu altar, que, Pai, nos visitou nos nossos lugares de uma forma sobrenatural, e nós somos, Deus, transformados, nós somos remidos, nós somos lavados pela Tua palavra. E mais do que isso, Senhor, para que limpos recebamos, Senhor, o sangue precioso de Jesus, que foi vertido na cruz por amor das nossas vidas. E ainda há uma promessa de vir o óleo, a unção preciosa, para que possamos, Deus, não guardarmos só para nós esse ensinamento, mas tendo ousadia, intrepidez e entendimento, possamos anunciar aos quatro cantos a respeito do Teu amor, porque o Senhor, nós ouvimos, o Senhor é amor. O Senhor não só nos amou, o Senhor é amor. Continua, Pai, nos amando, e quer que nós amemos da mesma forma. Senhor, nós terminamos esta série das quartas-feiras de agosto, indesculpáveis, Pai. É verdade que o Senhor não fala com os ausentes, mas essa palavra ainda vai ecoar pela internet, no YouTube, e vidas serão ministradas e alcançadas. Mas a começar em nós aqui, nós somos indesculpáveis, Deus, porque não poderemos falar, nunca ouvi. Eu posso até resistir e dizer: eu não aceito, mas eu preciso voltar a este primeiro amor. O meu irmão, a minha irmã, nós precisamos, a igreja precisa voltar ao primeiro amor. E como a igreja de Éfeso, o Senhor foi tão abençoado, o Senhor tem nos abençoado. Como ela foi tão amada, nós temos sido amados. Como ela foi privilegiada, Pai, nós temos sido privilegiados. Mas não permita no Senhor a cairmos, Senhor, neste erro e permanecermos nesse erro, para que o Senhor, porventura, venha arrancar parte da árvore da vida. Senhor, nós nos colocamos individualmente na concha das Tuas mãos. Nos colocamos também como igreja diante de Ti, pedindo: Senhor, nos perdoe, mas que a Tua vontade, que é perfeita, boa e agradável, venha a ser, Senhor, uma realidade em nossas vidas.
que nenhum daqueles que estão aqui possam sair, Senhor, da mesma forma. Louvando o Teu nome por aqueles que nos visitam e na certeza que vieram para ouvir esta palavra, porque muitas vezes têm sido afrontados, têm recebido, Deus, palavras duras, daqueles que muitas vezes aguardavam, Senhor, que ouvissem palavras de amor, mas não importa, não importa. O Senhor é aquele que nos capacita a amarmos aqueles que nos perseguem, aqueles que se levantam, aqueles que se apresentam como inimigo, porque amar o amigo, isto é fácil. O mundo tem essa doutrina, mas nós temos aprendido de um Deus de amor, que nós devemos amar incondicionalmente, porque essa é a Tua vontade. Muito obrigado, Deus, porque nesta noite eu tenho certeza que o Senhor tem curado, o Senhor tem sarado, o Senhor tem restaurado, e nós não sairemos daqui, Senhor, de forma alguma vazios, porque a Tua palavra foi lançada e ela fará aquilo que lhe apraz. Nós oramos gratos pela vitória desta noite, porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, o Senhor está no nosso meio, e esta obra será, Senhor, realizada. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Por isso nós nos despedimos, Senhor, ministrando a Tua bênção, dizendo que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, e o Senhor que tem tido, continue tendo misericórdia de nós, que o Senhor não desista de nós, mas que sobre nós o Senhor levante o rosto e nos dê a paz, não só agora, e uma paz que encontramos somente em Ti. No mundo teremos aflições, mas diante do Senhor nós temos paz, não só agora, mas para todo sempre. A igreja diz...